Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jean Ribeiro e, sobre a orientação da professora Valgna Santos, vamos falar hoje um pouco sobre a organização do corpo humano e os nutrientes. Bom, vamos começar a falar sobre a organização do corpo humano. Aí eu pergunto para vocês, o corpo humano, como ele pode ser organizado? Bom, ele pode ser organizado de diferentes níveis, partindo das células, que são consideradas as unidades funcionais do corpo, até os tecidos, depois os órgãos, os sistemas, até formar o organismo como um todo. Então, assim, o conjunto de células vai formar um tecido, e o conjunto de diferentes tecidos formam um órgão. Esses órgãos, quando eles fazem parte de um conjunto, certo? Quando eles se unem, eles fazem formando um sistema, e o conjunto de diferentes sistemas formam um organismo. Então vamos detalhar um pouco mais como funciona essa organização. Então, no corpo humano existem diferentes tipos de células, como as que secretam substância, as que transportam gases e as que protegem o organismo contra doenças, e até aquelas que revestem o corpo, como as células da pele, entre outras. Já um tecido ele é formado por um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função, como eu acabei de explicar, as células da pele. Já o órgão é a unidade anatômica funcional presente apenas em organismos pluricelulares, ou seja, com várias células. Como os animais vertebrados, né? Nós somos animais vertebrados, temos vários órgãos, e o exemplo que nós temos aí é o coração. Já um conjunto de órgãos que são integrados entre si e que atuam de maneira integrada para o desempenho de determinadas funções corporais formam um sistema. E o conjunto desses sistemas forma o nosso organismo. Bom, como já sabemos como um corpo humano se organiza, agora, e esse corpo humano? Como é que ele entra em equilíbrio para que todos esses sistemas, todas essas funções, todos esses órgãos fiquem em constante funcionamento? Como é? Como é que a gente se chama isso? A gente chama de homeostase. Então, tendo em vista a organização do corpo humano, o funcionamento adequado do organismo ele depende do funcionamento das células. E a preservação do equilíbrio do ambiente interno do corpo, chamada de homeostase. Então, a homeostase é esse equilíbrio entre os sistemas do corpo humano, e ela é realizada de maneira integrada com todos esses sistemas. Por exemplo, os sistemas endócrino e o nervoso, eles são responsáveis por coordenar as atividades dos demais sistemas. Eles reconhecem os sinais internos e externos e enviam respostas que resultam em ações específicas para a manutenção da homeostase, para a manutenção desse equilíbrio. Entre outras ações realizadas pelos sistemas de coordenação para manter o equilíbrio interno, nós temos o controle da temperatura corporal e as sensações de fome e de sede. Isso é um exemplo. Então, como podemos ver nessa imagem, nós nos alimentamos, certo? Nós ingerimos alguns alimentos. Esse alimento ele entra no sistema digestório. No sistema digestório, os nutrientes eles são absorvidos e entram no sistema circulatório. O sistema circulatório ele recebe oxigênio do sistema respiratório, certo? Que também é carregado pelo sistema circulatório. E o sistema circulatório ele vai distribuir esses nutrientes e esse oxigênio para todas as células do corpo. Só que também ele está cheio de impurezas. E essas impurezas são deixadas lá no sistema excretor, que sai nas nossas fezes e na nossa urina. Então, com um conjunto desses diferentes sistemas, nós conseguimos fazer com que o nosso corpo ele mantenha esse equilíbrio entre os sistemas, certo? O funcionamento adequado deles, que a gente chama de homeostase. Agora a gente vai para a parte boa, para a parte gulosa da aula, que a gente vai falar um pouco sobre a nutrição e os alimentos. Aí eu pergunto para vocês, o que é a nutrição?
Bom, a nutrição ela é um conjunto de processos que envolve desde a ingestão de alimentos e a assimilação de compostos úteis para as células, até a distribuição dos nutrientes pelo corpo, e a eliminação desses resíduos que são nocivos ao nosso organismo e que abrange a digestão, a respiração, a circulação e a excreção, até mesmo a coordenação de todas essas atividades. Aí, como podemos ver na imagem ao lado, uma gama de alimentos que são muito importantes e a gente vai ver quais são os nutrientes que cada um desses alimentos carrega. Aí eu pergunto para vocês, o que são os nutrientes? Os nutrientes eles são compostos que são obtidos através dos alimentos. Eles fornecem energia para as atividades vitais, as atividades principais do nosso corpo, que nos mantêm vivos, que constitui também a base estrutural de todos os seres vivos, compondo as diversas estruturas do nosso corpo, além de regular as diferentes funções no organismo. Então, como nutrientes, nós temos os 5 principais tipos, que quais são? As proteínas, as vitaminas, os sais minerais, os lipídios e os carboidratos, certo? E a gente vai falar de cada um desses e aonde eles são encontrados. Bom, primeiramente, as vitaminas. As vitaminas elas são nutrientes que regulam as diversas atividades que ocorrem no organismo. Portanto, elas são indispensáveis ao crescimento e ao funcionamento adequado do nosso corpo, como eu falei lá, a homeostase. Mas a carência ou o excesso desses nutrientes podem causar prejuízo à nossa saúde. Então, nós temos também uma gama de vitaminas. As principais delas são as vitaminas do complexo B, que tem a função de atuar como coenzimas, ou seja, elas são ativadoras do aproveitamento desses nutrientes e são protetoras do nosso sistema nervoso e formam o tecido sanguíneo. E as principais fontes são os cereais integrais, as vitaminas, os vegetais folhosos, as frutas, os ovos, laticínios e os feijões, tá? Já nós temos a vitamina C, a nossa famosa vitamina C, ou também chamada de ácido ascórbico. E ela tem a função antioxidante celular, então ela evita o envelhecimento das nossas células. Ela participa do processo de cicatrização dos nossos tecidos e elas são encontradas principalmente em frutas e verduras, a exemplo do pimentão, tomate, acerola, laranja, goiaba, entre outros alimentos. A próxima vitamina é a vitamina A e ela tem a função de proteger os nossos tecidos, proteger o nosso aparelho respiratório e proteger os vasos sanguíneos. E elas são encontradas principalmente no fígado, na cenoura, nos vegetais folhosos verde escuro, na abóbora e nos laticínios. A próxima vitamina será a vitamina D, que ela fixa o cálcio nos ossos, fazendo com que os nossos ossos fiquem mais fortes. E elas são encontradas principalmente nos laticínios, nos cereais, nos peixes, no fígado, nos ovos, no óleo de fígado de bacalhau. Já a vitamina E, ela tem a função antioxidante celular, ou seja, ela também evita o envelhecimento e ela protege os nossos glóbulos vermelhos, que atuam na proteção do nosso corpo. E ela é encontrada onde? Nos óleos vegetais, nos ovos, peixes folhosos verdes, feijões e cereais integrais. E por último, mas não menos importante, nós temos a vitamina K, que participa do mecanismo de coagulação sanguínea. E ela é encontrada em folhas verdes, couve-flor e em cereais. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho dos sais minerais e dos carboidratos. Mas o que seriam esses sais minerais? Os sais minerais eles são nutrientes que fornecem ao organismo elementos químicos muito importantes, como o sódio e o potássio, o cálcio e o ferro, entre outros. Mas como exemplo, os sais minerais, podemos citar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que a gente tem no nosso dia a dia, ou o cloreto férrico, o fosfato de cálcio e o fosfato de magnésio, certo? Esses são os minerais, eles são muito importantes para o funcionamento correto do nosso organismo. Eles auxiliam, seja na contração muscular, no funcionamento adequado dos nossos neurônios. Então eles estão em funções muito importantes dentro do nosso organismo. Já os carboidratos,
ou glicídios também, conhecido como glicídios, eles são a principal fonte de energia do nosso organismo e estão presentes em vários alimentos, como nas frutas, no leite, nas raízes, nos cereais, nas farinhas e no mel, como a gente pode ver na imagem acima, tá ok? E no final, a gente vai falar um pouco sobre os lipídios e as proteínas. Mas o que são os lipídios, Jean? Bom, os lipídios, popularmente conhecidos como óleos e gorduras, eles são compostos poucos solúveis em água, então eles não se diluem em água e podem ter origem vegetal ou animal. No corpo humano, esses lipídios eles também atuam como fonte de energia, mas uma fonte de energia secundária, geralmente quando tem falta de carboidrato. Além da função de reserva energética, esses nutrientes, os lipídios, eles participam da composição da nossa membrana das células, certo? Já as proteínas, elas são compostos grandes que são formadas por unidades simples, que a gente chama de aminoácidos. E essas proteínas, elas são a matéria-prima básica da estrutura e do funcionamento dessas células. Ou seja, a nossa célula, todas as nossas células, elas são estruturadas. O escudo das nossas células são feitas a partir das proteínas. Então, elas entram na composição dos nossos músculos, das nossas células musculares, das nossas células do cabelo, da pele, da unha e de muitos outros tecidos e órgãos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer lá no grupo, tá certo? Eu agradeço muito a atenção de todos e bons estudos!